Honrar pai e mãe é um mandamento bíblico. Mas será que tem um limite para a gente obedecer isso? O texto que a gente vai refletir hoje é de Eclesiástico capítulo 3. O que é que ele diz até quando a gente deve honrar o pai e a mãe? Vamos ver? Vamos destacar alguns versos. O verso 9 diz: com obras e palavras honra os seus pais. Com obras e com palavras, ou seja, naquilo que eu faço e naquilo que eu digo. E o verso 15 tem um negócio muito interessante. Mesmo que esteja perdendo a lucidez, ser tolerante com seus pais e não humilhe em nenhum dos dias de sua vida, em nenhum dos dias. A ajuda prestada ao teu pai não será esquecida, mas plantada em lugar dos teus pecados. A ajuda que a gente presta aos pais não será esquecida, vai ser colocada no lugar dos nossos pecados. Verso 17. E contada como justiça para ti, e no dia da aflição será lembrado, e teus pecados se dissolverão como gelo em dia de sol. No dia da sua aflição, da dificuldade, no dia da volta de Jesus, vai contar tudo isso lá. Olha, a gente sabe que a gente não é perfeito, a gente comete pecados, erra e tudo. Mas Deus disse, isso vai ser contado como justiça. Que nem fala, né? Abraão creu em Deus, isso lhe contou como justiça. Então a gente tem que honrar os nossos pais, mesmo que ele comece a ficar velho, né? Ou nervoso. A gente tem que respeitar todo o tempo. Claro que existem casos que você tem que viver longe dos pais. Porque existem casos de pais violentos, né? Maltratando os filhos, etc. Você tem que viver longe. Se proteger às vezes, né? Porque esse pai não está refletindo a imagem de Deus. Mas, no geral, você tem que respeitar o pai, mesmo que às vezes ele diga uma coisa absurda. Você não vai querer humilhar, nem ridicularizar. Por mais que às vezes o pai irrite os filhos, que não deveria irritar, mas acontece. Então, por mais que tudo isso aconteça, o pai tem que ser respeitado. E a gente tem que fazer o nosso esforço, porque é uma provação, né? Porque às vezes irrita, né? E vai forçando ali o limite da paciência da gente. Mas a Bíblia ensina isso, mesmo que o pai esteja perdendo a lucidez, ou a mãe, né? Ele fala da mãe em alguns textos, do pai, então dos nossos pais. O mandamento diz: honra pai e mãe para que tenha vida longa. E nesse capítulo ele relembra esse mandamento e outras coisas. Mas eu quis frisar isso, né? Com obras e com palavras devemos honrar nossos pais. E mesmo que esteja forçando um pouco a barra, mesmo que ele esteja com um problema de saúde, ou, né, falta de lucidez, falta de bom senso, falando que não devia, a gente vai com paciência e vamos ter que, né, tolerar aquilo ali sem querer ridicularizar ou criticar nosso pai, condenar, não falar para as outras pessoas. A gente sabe, não está certo o que fez. A gente também não vai se submeter a toda a situação, mas também não precisamos tratar sem respeito. Podemos, né, ver como a gente consegue passar por aquela situação respeitando o pai o máximo possível, ou a mãe. Que Deus nos dê força para a gente ser esse exemplo cristão no mundo, que a gente consiga fazer isso, que a gente consiga engolir nosso ego, ter paciência, pedir a sabedoria de Deus no momento da dificuldade para fazer isso. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Um bom dia a todos.